Hoje, gente, eu vou falar de uma coisa que está em alta, Monjaro, né? E aí, eu estava em casa e eu fiquei pensando, o que que eu vou... por que as pessoas gordinhas, minha família Fat Family, que me segue, graças a Deus, gente, voltei! Por que elas vão fazer cirurgia bariátrica se é só elas aplicar o Monjaro, perder a fome, quem não come emagrece. Pra que fazer bariátrica então, se só usar o Monjaro? E aí eu falei, preciso falar muito com você, doutor Luciano. E minha pergunta é essa: por que as pessoas vão fazer bariátrica se já existe um Monjaro que faz as pessoas emagrecer? Primeiro você tem que considerar a obesidade como uma doença crônica. O paciente é igual uma diabetes, uma hipertensão. O paciente tem e vai continuar tendo. E o problema do Monjaro é enquanto usa, né? Ele é uma droga, né? Ele é bem parecido com a cirurgia. Ele é um agonista do GLP-1. Ele é o quê? Agonista do GLP-1, hormônio incretínico. Ele falou que inglês. aumenta na cirurgia. Mas vamos lá, vamos na parte prática. O Monjaro, ele, enquanto você usa, ele vai funcionar. Ou seja, o paciente que é crônico, então teoricamente ele vai ter que usar para o resto da vida. E a cirurgia é algo que é permanente, entendeu? Então, a longo prazo, se a gente fizer uma avaliação em termos de efeito colateral, de custo, a cirurgia vai valer a pena. E também são detalhes do resultado. O Monjaro é uma população específica de obesidade. E a bariátrica vai ser outra população. O Monjaro vai ter uma perda de peso média de 15 a 20%. A cirurgia você vai ter uma média de perda de peso de 25 a 30%. Então, praticamente seriam pacientes diferentes. Aqueles pacientes de obeso mórbido de verdade, IMC 40, 50... Que tem quantos quilos? 150, 80, 180 quilos até 200. O Monjaro, na verdade, ele vai servir como um complemento da cirurgia. Então ele vai fazer a cirurgia e ainda pode tomar um Monjaro e vai ficar Gisele Bündchen. Sim. Então, na verdade, um pode complementar o outro, então essa história de um contra o outro é mentira. E temos que tomar muito cuidado hoje, que é o seguinte, virou moda, todo mundo está usando. Eu não sei como que o país é pobre, Monjaro de 2,5, porque eu fui ver o preço pra mim. Sim. Eu também queria comprar Monjaro, gente, eu quero virar Gisele Bündchen. Mas assim, o de 2,5... é 1.300, aí tem o outro que 5 miligramas a 1.800. E depois tem o de 10 que pode chegar a 3.000, 3.000 4.500 mais ou menos. Meu Deus do céu, melhor fechar a boca e não comer. Imagina você em um ano tiver que usar 5 miligramas se você usar o brasileiro. A questão é que nós moramos perto do Paraguai. Sim. E hoje vai estar custando 1/3 do valor. Mas tem gente que está tomando e a maioria toma do Paraguai, povo... não compra no Brasil. Mas assim, do Paraguai tem os que vêm certinho e que dá tudo certo na vida das pessoas. Elas vão emagrecer e é um Monjaro de verdade. Mas também tem o que não é. E esse povo que está morrendo, que está perdendo um monte de coisa, está tomando o Monjaro meio que falsinho, não tá? Não, na verdade assim, para tomar uma droga dessa tem que ter um acompanhamento médico. E a maioria está tomando de orelhada. Então você vê assim, eu acho que eu vou tomar 5 miligramas, eu acho que eu vou tomar 7,5. Então primeiro, tem que ter um acompanhamento. Outra coisa, a maneira como esse Monjaro é trazido para cá. Então se você realmente vai lá no Paraguai, põe no isoporzinho, porque ele tem que ser armazenado fresco, com gelo. E aí a maioria das pessoas trazem isso do Paraguai, a gente não sabe como, né? De repente põe lá escondido no step, em condições que provavelmente não vai ter a maneira adequada de armazenamento. Então provavelmente esse medicamento não vai fazer efeito, não é porque o remédio é ruim, é porque não está bem conservado. A maneira transportada não foi bacana. Então a gente tem todas essas questões. E na verdade é isso, o Monjaro veio com uma droga importante na ajuda contra a obesidade, e eu vou voltar a falar, é uma doença crônica e na verdade é isso, enquanto você toma um medicamento desse você vai emagrecer, mas na hora que você parar você vai voltar. E outra coisa importante, obesidade não é só tomar o remédio, não é só fazer cirurgia,
tem que mudar o comportamento. Atividade física, dieta, emagrecer não é parar de comer, é comer direito, senão você vai ficar doente. Então, porque o povo está tomando Monjaro, eles estão parando de comer, quando eles não têm acompanhamento médico, gente, isso é sério mesmo. Eles não têm nutricionista, não têm acompanhamento médico, fica tudo amarelo, tudo cheio de doença. E na verdade, assim, você viu que não é bonito, não. E se não tiver um acompanhamento adequado, uma mudança de estilo de vida, vai ter uma perda muito importante de massa magra, porque na verdade, assim, a obesidade você tem como até massa gorda. Se você parar de comer, não comer nada, aí você vai perder massa magra, e perder massa magra você perde músculo. Isso não é saudável. Então tem que tomar muito cuidado com o uso do Monjaro. Tem que ter um acompanhamento, nutricionista, endócrino ou clínico, entendeu? Tem que ter um acompanhamento adequado. Tá. Se for perder peso por perder e perder massa magra, isso não é satisfatório. Mas, gente, então vamos lembrar aqui, recapitulando, nós estamos falando para pessoas que têm até 150 quilos, mais ou menos 150 quilos para frente, já é a tal da obesidade mórbida, que aí as esperanças vai ficar gastando dinheiro e talvez não vai dar o resultado que vocês querem, porque aí, no caso, vai ser só um complemento, o Monjaro, que eu ia falar agora do Ozempic, a diferença dos dois. O Monjaro vai ser só um complemento, tá, gente? Então nem gaste dinheiro agora. E a gente vai falar sobre as cirurgias bariátricas, porque eu vi que tem robótica, porque eu tô seguindo ele. Sigam ele também no Instagram, tá, gente? Ele tem um monte de novidades. Então agora tem robótica, tem um monte de coisa que vai dar mais tranquilidade para vocês na hora de fazer as bariátricas de vocês, tá? Mas nós vamos falar isso em outro programa. Hoje nós vamos ficar aqui no Monjaro. Existe a diferença de Ozempic para Monjaro? Essa é a minha próxima pergunta, porque muita gente toma Ozempic porque é mais barato, achando que vai fazer o mesmo efeito do Monjaro. São drogas parecidas, né? Elas são derivadas dos hormônios incretínicos, eles são agonistas. E falou inglês com a gente. De novo, mas é o termo, né? O que eu vou fazer? Falou inglês com a gente. Vamos tentar descobrir. E o Monjaro é uma droga mais nova e teria menos efeito colateral que o Ozempic. Então, na verdade, assim, a evolução foi o Victoza, o semaglutida, né? O liraglutida, depois vem o Ozempic, semaglutida, e agora o Monjaro, liraglutida. Resumindo, tem é uma evolução das drogas. Agora vão vir outras aí. Gente, Estou estourando aí. E agora que virou modinha, vocês fiquem espertas, tá? Meninas e meninos que estão aí tomando Monjaro, venham. Vocês têm R$1.000 e poucos para comprar o tal do Monjaro, façam uma consulta, façam o acompanhamento, porque a consulta tem reconsulta. Então vocês têm tudo pra... E outra, não é dentista não, porque tem muito dentista, ou pessoas que fazem massagem, massagista, falando para as pessoas. Por isso que a gente fala, muita receita de bolo sem critério, não é um medicamento para usar assim de orelhada. E esse que é o problema. É aquele negócio, você está tratando o negócio, mas a hora que complicar, não vai saber lidar com esse problema. Aquela questão do acompanhamento médico é isso, você está fazendo tal procedimento, mas você tem que saber lidar com as adversidades. Quais são as adversidades mais comuns? Do Ozempic? Do Monjaro. Monjaro, desculpa. Tá vendo como a gente confunde? É a idade, gente. É a idade. Depois de 50 vai ficando normal, tá? Que 50? Tem 25. Você tem 50. Eu tenho, eu assumo, eu tenho, mas eu não. Tem gente que deveria, mas eu não. Tá bom. O maior efeito colateral que a gente observa do Monjaro é a estase gástrica. O estômago ele paralisa. Ele paralisa e o intestino também pode paralisar. Isso dá constipação, distensão abdominal e dor. Vixe, mas... Tá? Então ele altera todo o hábito intestinal também. Já vi alguns casos de pancreatite. E pancreatite pode ser um caso mais grave, Sério? né? Então, assim, ele compromete todo o funcionamento do estômago, do intestino delgado e do intestino grosso. Minha senhora, eu já não faço número 2. Por isso que a gente... Mulher já não faz número 2 muito fácil. Por isso que é importante ter noção de ficar querendo aumentar a dose para emagrecer mais, aí você vai ter os efeitos maiores. Não caga então essa história de
tô com 5, não tô conseguindo emagrecer, eu vou aumentar para 7,5, ou 10, ou 15, não é por aí, gente, tem que tomar muito cuidado, porque você pode diminuir, aumentar a perda de peso, porém, você vai aumentar as chances de efeito colateral. Não é uma coisa simples. Já me deixou nervosa, já comecei com a unha. Porque esse negócio do intestino mexe com a gente, né, meninas? Mexe com a gente porque a gente não tem essa tranquilidade, essa facilidade. Eu, pelo menos, não tenho. Eu já tenho que cuidar do meu intestino. Sim. Senão não vou ao banheiro. Imagina se eu tomar um troço desse. Pode ser pior. Resseca pra sempre. Resseca. Então, eu sou uma pessoa, por exemplo, quem não tem já um intestino que funciona bem, já não é bom ficar tomando Tem que o testar e ver se vai afetar muito, entendeu? Mas já tem que estar tratando também do intestino. Tem que estar preparado, tomar laxante. Você trata dessas coisas do intestino, de tudo isso? Sim. Ai, gente, é bom, né, ter um médico que cuida de tudo pra gente, né? Por isso que eu falo, procurem bons médicos. Eu sempre dou as minhas dicas dos médicos da minha família que eu confio, que eu conheço há muitos anos, que eu conheço a competência e que eu sei que eu não vou ter surpresas. Então, se for pela minha indicação, é sim o Dr. Luciano Munhoz, não vou negar para ninguém. São os médicos que eu vou falar agora, que é o Dr. Aoki, o Dr. Luciano, o Dr. Carlos Fernandes, são os médicos que eu confio, que são os médicos da minha família. O Dr. Aoki foi médico da minha família há 40 anos, cuidou da minha mãe 40 anos. Né? Até a minha mãe infelizmente você tá ficando velha. Ai, eu tô ficando velha nada, não era nascida, ele já cuidava da minha mãe. Não entende? Sabe quando a pessoa não entende, só sabe cuidar da medicina, gente. Não entende, não sabe fazer cálculos para nós mulheres. Então, eu confio nessas pessoas, tá? Mas vocês vão em quem vocês confiam. Só cuidado para não confiar em pessoas que também não sabem nada. Tem gente que tá lá no pessoal de estética, odontologia, não sei o que, tomando esses medicamentos. Cuidado, tá? Todas as vezes que eu venho aqui é para que vocês... eu nunca gosto, eu tava falando pro Dr. Luciano, eu faço isso por amor. Eu entrevisto os médicos e coloco nas minhas redes sociais por amor. Não é por dinheiro, não é por nada, de verdade. É porque eu gosto que vocês tenham excelentes médicos passando informações para vocês, informações que talvez vocês não tenham no dia a dia de vocês. Então eu quero que vocês que curtem a minha página, que vocês tenham esse tipo de conteúdo também, tá? Então por isso que eu sempre vou estar aqui. Todas as vezes que ele deixar eu vir, eu venho, porque ele não tem tempo pra nada, nem pra fazer um número 2, às vezes, eu acho. Por isso que ele seria bom tomar um jarro. Ó, gente, então, vou fazer assim. Como a internet tudo é muito rápido, a gente tem que fazer coisas rápidas, você sabia? Sim. Internet é uma rapidinha e tá tudo bem. Então, a gente volta. Minha família é Fat Family. Infelizmente, de 150 quilos, 140 para cima, não deu. Só que no próximo programa eu vou falar para vocês sobre a inovação das bariátricas. Hoje em dia vocês vão correr muito menos riscos, é isso, né? Sim. Então nós vamos estar no próximo programa falando sobre isso, sobre as bariátricas e tudo que vocês podem procurar com mais segurança, não é? Sim. Que vai ser sobre a robótica, né? Robótica, a própria laparoscópica. Viu? Só que antes eu quero contar uma coisa pra vocês, que eu sempre corto e coloco coisinhas pequenas, né, no Instagram, no meu Facebook. Eu vou contar. Eu vim trazer esses dias minha irmã aqui, que o Dr. Luciano é o médico da nossa família mesmo. Minha irmã tava, eu tô com isso, eu tô com aquilo, eu já tava de saco cheio. Eu falei, então vamos ao médico. Marquei e vim. Ela estava na consulta e ele salvou a minha vida, gente. Ele descobriu que eu estava anêmica, amarela, sei lá o que ele viu em mim, que eu estava derrubada, quebrada. E aí ele passou assim, Ana, vou passar uns exames para você fazer. Aí eu até falei, eu não vou fazer nada. Ela que está em consulta e tal, eu demorei 4 a 5 meses para fazer os exames que ele falou para eu fazer. Tô contando essa história para vocês, porque às vezes, comecinho de ano, a gente tem que cuidar da saúde da gente, tá? Quando eu fiz os exames, gente, eu nunca tive. Eu tava com triglicérides altíssimo, eu tava com colesterol altíssimo, e ele descobriu que eu tenho uma doença autoimune que eu não sabia que eu tinha, uma doença que parece que não tem cura, tá? Que é hipotiroidismo, e eu nem sabia que eu tinha isso. E ele me salvou, meu herói. Ele é meu herói. E ele me salvou só de me olhar. Por que eu tô contando isso pra vocês? Porque em menos de 1 mês e meio, ele, aí depois o Dr. Aoki, que é o médico da minha família, o Dr. Wanderson, obrigada, Dr. Wanderson de Tamboara,
Então agora não tem clínicas particulares, tem médico para todo mundo. E o Dr. Wanderson, eu venho nos médicos aqui e ele lá também complementa o meu tratamento, tá? Em 1 mês e meio eu reverti, por exemplo, meu colesterol já está normal, meu triglicérides já está normal, meu hipotireoidismo está controlado, porque é uma doença autoimune, tá? É uma doença autoimune que eu vou falar no programa também sobre essa doença, porque eu descobri que tenho, então nós vamos conversar sobre isso. E foi graças a uma visita médica, que nem foi a minha, graças a Deus eu tenho um amigo, além de um médico, que descobriu isso. Então eu vou dar uma dica para vocês, comecinho de ano, vão atrás, eu não sabia, eu poderia ter morrido e todo mundo ia falar que era a vacina da Covid que me matou. Não é? Não ia falar? Ia falar, ela morreu, deve ser a vacina da Covid. E meu triglicérides estava altíssimo, meu colesterol altíssimo, eu com hipotiroidismo sem cuidar. E sem cuidado eu poderia ter um AVC, um infarto, não é? Sim. Isso é sério. Então cuidem, gente, vão atrás. Ele ri de tudo, mas é porque ele ri de qualquer coisa que eu falo. Até quando eu tô falando sério, eu tô falando que ia morrer. E ele não vai morrer, não. Você acha que a vacina da Covid matou o povo falando nisso? Só para terminar, eu já mudo de assunto rápido, tá? Não, você não pode falar. Declarar. Não pode falar, né? Mas porque morreu um monte de gente depois que tomou. Eu tomei todas, tá? Mas, né, a gente tem medo. Eu vou fazer uma matéria sobre isso, inclusive. Gente, então é isso. Se cuidem. Quando for tomar o Monjaro, se vocês estão com a gaita aí, se estão com grana para tomar, cuidado. A dosagem tem que ser olhada pelo médico, vocês têm que ter acompanhamento, porque senão podem ferrar com a saúde de vocês. E o que pode parecer ser legal, ser moderno, deixar vocês toda magrinha, pode deixar vocês bem mais magrinha debaixo de 7 palmos. Eu já sou assim, eu sou dramática, que é para cuidar bem da saúde, tá? Quer deixar algum recado final, pessoal? Que na verdade é isso. A mensagem final é essa: a obesidade é uma doença séria, tem que ser tratada, né? E isso sempre a longo prazo, né? Então não é por um momento de 6 meses, 1 ano que você trata uma obesidade. Eu diria que é pro resto da vida. Mas ó, muita coisa a gente trata pro resto da vida, meu hipotireoidismo, hipertensão, diabetes, tantas outras, então ó, vamos ficar plenos, né? Plenos e plenas. Gente, beijo grande pra vocês e até o nosso próximo programa, que eu vou falar de bariátricas bem mais fáceis de vocês fazer, bem mais seguras, tá bom? Tchau!